Alô, alô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do Fuga de Ideias. Eu sou a Bárbara, R3 de Psiquiatria do IPUB. Estou aqui hoje com a Lígia, R2 de Olá, boa Psiquiatria. noite. Murilo, também E aí, R2. pessoal? E a doutora Juliana Calaf, nossa entrevistada e convidada do dia. Vou primeiramente aqui apresentá-la. Toma até uma água aqui, que o currículo dela é bem grande, pessoal. Deixa eu só me organizar aqui. Doutora Juliana Calaf, cria da UFRJ. Ela fez medicina na UFRJ, formou lá em 2002. Fez residência médica em psiquiatria, também na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Fez um terceiro ano opcional em psicoterapia, um quarto ano em psiquiatria da infância e adolescência, mestrado em psiquiatria e saúde mental, também no IPUB da UFRJ, doutorado em psiquiatria e saúde mental. Participou também do King's College em Londres, no serviço de ketamina e ECT. Atuou como médica, psiquiatra e preceptora do serviço de psiquiatria da infância e adolescência no IPUB entre 2009 e 2020. Foi coordenadora do serviço de eletroconvulsoterapia do IPUB, médica perita na área criminal do Hospital de Custódia e Tratamento Heitor Carrilho em 2012 e atualmente é supervisora de equipe clínica, psiquiatra e pesquisadora no ambulatório de transtornos relacionados ao estresse do IPUB e participa também da coordenação da residência médica desde 2020. Para começar a nossa entrevista hoje, eu vou passar a voz para o Murilo, que é o nosso estreante aqui na mesa. Ele estava na primeira temporada só nos bastidores. Murilo, com você. Pois é. Fiz o primeiro episódio, né, que foi pra gente se apresentar, mas não entrevistei ninguém. E agora a gente tá na reestreia do podcast, na segunda temporada, né? E com ninguém menos que a doutora Juliana Calaf, staff da sexta-feira. E vamos começar falando um pouquinho da trajetória, né? Pra gente entender como é que foi essa escolha da psiquiatria, a senhora que fez medicina na UFRJ e continuou também na casa, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa escolha? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estar nessa estreia do Murilo. Não poderia deixar passar isso. E estava aqui brincando com vocês, que eu não sei até hoje como é que eu vim parar e não consegui sair do IPUB, né? Mas eu acho que durante a medicina me chamava a atenção todos os problemas que a gente... Todas as questões que a gente avaliava na clínica médica, na reumatologia, na neurologia, em várias questões as pessoas falavam, isso é um problema de saúde mental, isso é um problema psiquiátrico. E eu perguntava, mas qual o problema? E ninguém sabia dizer. E aí eu olhava, CID-10, são 99 CIDs, mas como assim? Ninguém sabe do que se trata. Isso é emocional, isso é um distúrbio neurovegetativo. E aquilo me incomodava muito. E eu sempre fui muito curiosa, muito observadora do comportamento humano. Eu entrei na medicina pensando em fazer neurologia. Cheguei a fazer um projeto de iniciação científica na neurologia, com AVC, com o professor Charles André. Depois eu fui para biofísica. Isso é uma coisa muito comum, assim, né? Muita gente começa querendo neurologia, mas vai acabar na psiquiatria, né? Vitor foi assim, R3, isso. né? Conheço Eu acho alguns casos também. que Rafael Garcia também, né? É isso. E aí, na época, eu acho que eu fui fazer terapia. E aí, me encantei também com a parte da psicodinâmica. E eu falei, bom, vai ser isso. E aí, quando eu fui fazer o internato, me apaixonei. Fiz com a professora Maria Tavares e com o Otávio Serpa. E ali eu fiquei encantada, me encontrei. E aí, não saí nunca mais, né? Tô lá até hoje. Sensacional. Aí a senhora estava dizendo, na realidade, que Otávio acabou sendo seu supervisor de enfermaria também, né? Isso. Na época eram 2 anos, como é que era? Então, quando eu fiz residência, foi em 2003, 2004. Ontem, né? Ontem era assim. E o terceiro ano que era opcional. E era muito diferente, porque a reforma ainda estava se estabelecendo. Foi em 2002 que teve um decreto do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, falando sobre eletroconvulsoterapia, da necessidade de ter anestesista. Então, as coisas ainda estavam sendo encaminhadas, né? E aí era muito diferente, porque não tinha residência multiprofissional, era um hospital mais esvaziado. Então, o papel dos residentes médicos e dos supervisores era muito próximo, né? Então, eu tive o privilégio de fazer parte da equipe de quarta-feira com o Otávio, no primeiro ano, e depois eu fiz com o Zé Luiz, porque no segundo ano o Zé Luiz assumiu a supervisão de equipe de quarta, que virou da quarta durante muito tempo, até a pandemia, né? E aí eu fiz o terceiro ano opcional com a Maria Tavares, que era um projeto que ela tinha com população de rua, que você podia escolher uma área para você rodar além do Projac. Aí foi quando eu fui para infantil, que eu conheci a Luísa Brasil, que também não saía até a pandemia. Me encantei, eu acho que me encantei muito com ela,
com o conhecimento dela, era uma pessoa assim que tinha conhecimento dos aspectos neurobiológicos, psicológicos, da psicodinâmica. E aí ali com eles eu aprendi a não ter o reducionismo biológico e nem o reducionismo psicológico, assim. Então acho que eu fui uma privilegiada aí nessa formação. Sensacional. Você fez o mestrado também lá, né? A sua carreira acadêmica inteira, desde faculdade, então, no IPUB. E como que você foi direcionando, assim, quais áreas você seguir? Porque você teve várias influências, né? Vários staffs diferentes. Sim. Como que foi suas escolhas? O que te guiou, assim, mais ou menos? Inicialmente, eu cheguei a ficar com Leonardo Fontinelli, estudando o transtorno dismórfico corporal. Mas aí, isso foi na época da residência. Mas aí eu comecei a trabalhar fora, comecei a ter outras experiências. Todo mundo roda, né, em Jurujuba. Eu comecei a trabalhar em Jurujuba. Foi quando depois eu fui fazer um curso de forense. Então, eu já estava... Porque, estou tentando lembrar aqui, eu fiz o terceiro ano opcional, depois eu continuei na infantil, e aí depois eu fiz uma outra prova e fiquei no serviço, e eu continuei na psiquiatria da infância. E nessa fase... foi quando eu fui fazer um curso. Eu tinha amigos que fizeram forense, eu fui fazer o curso de forense com eles, e foi quando eu resolvi ir para o Heitor Carrilho, tentar trabalhar com perícia para conciliar psiquiatria da infância com a perícia. E aí, a partir daí, surgiu o meu interesse sobre os eventos adversos na infância, sobre trauma, porque eu via que as crianças, né, que tinham... elas eram expostas, né, a abuso psicológico, violência. Elas tinham muito mais problemas de saúde mental, isso era corroborado pela literatura. E quando eu ia para o Heitor Carrilho, eu via como que a história de vida daquelas pessoas era horrorosa, né, e era um dos desfechos, né, se a gente acompanhasse alguns estudos que acompanhavam, né, o desenvolvimento de pessoas que tinham exposição a eventos adversos na infância, além de terem problemas de saúde mental, também tinham conflitos com a lei. Então essa parte assim de trauma ganhou mais importância depois que a senhora foi para a área da infantil e da própria forense. Nessa interface. Aí eu saí de lá e falei, não, quero estudar resiliência. E aí quando eu fui, aí eu busquei o grupo do trauma com o professor Ivan Figueira, e com a Liliane Villette, quando eu fui estudar resiliência, eu falei, me conheci a imobilidade tônica, que é o outro lado. E aí eu me encantei, que é toda uma literatura sobre trauma sexual e abuso sexual na infância, na fase adulta, e o impacto dessa reação. E aí eu fui e foi assim, e cheguei onde estou, né? E como que surgiu esse interesse pela área acadêmica também, de querer estar mais presente no IPUB como supervisora? De onde que veio isso? A minha mãe é professora, ela tem as mulheres da minha família são todas professoras, então acho que eu tive essa influência. Minha avó era professora de música na escola que eu estudava. De música? Legal. Que legal. Todo mundo gostava da tia Zezé, então eu queria ser a tia Zezé, não tem nada a ver com a minha avó. Minha avó era aquela senhora assim, bem boazinha, né? Eu já chego, o pessoal fala, Calaf! Eu falei, gente, a fama chega antes, né? De ser exigente, meio perfeccionista. E a minha ideia era eu sempre brincava que eu queria ser igual a minha avó, que eu achava que a minha avó era Branca de Neve, assim. Ela todos os 7 anões, pessoas diferentes gostavam dela. Então, a minha meta era ser a Branca de Neve. Não, essa meta não foi atingida, mas eu acho que a gente se diverte, né? E a senhora começou dando preceptoria primeiro no Espia, né, no infantil, e depois foi na enfermaria. Como é que foi essa ordem? Porque o meu primeiro concurso foi em 2009. E aí eu fui convidada a ficar no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que até então só tinha de staff a professora Heloísa e a Maria Cristina. E depois a gente teve essa história do plantão médico, da gente ter que se ajustar entre as equipes. E aí depois, não satisfeita, eu fiz um outro concurso. Porque não basta, né? É eterna residente. E aí foi em 2013 quando eu fui convidada, de forma não espontânea, a chefiar o serviço de gelatoconvulsoterapia. E aí, na infantil, eu sempre supervisionei, fui preceptora da triagem, do ambulatório, mas sempre sob a coordenação da doutora Heloísa. E aí, no ECT, foi a primeira vez assim, que tive que estruturar um serviço, e muito com a ajuda dela também, com a ajuda do Zé Luiz, do Alain. Na época, a coordenadora da residência era a Cloíra. Então, foram pessoas que me ajudaram a organizar o serviço, a mudar, a criar protocolos. E ali, eu acho que se intensificou o meu desejo. Fiz um curso de preceptoria,
Ali, assim, e eu falei, não, aqui é o meu lugar mesmo. Ali eu me dei conta da importância, assim, da formação, da informação, né? E eu falo até hoje, agora, assim, porque a supervisão de equipe veio na pandemia e foi por um motivo triste. Um colega nosso muito querido faleceu e os serviços estavam mais esvaziados. Então, eu assumi a supervisão de sexta-feira para substituir um colega que tinha falecido na pandemia. E teve um lado alegre também, porque aí eu assumi ali o ambulatório do transtorno de estresse pós-traumático, dos transtornos relacionados ao estresse, assumi, assim, presencialmente, né, na pandemia, porque a Mariana da Luz estava grávida. Então, eu tive uma mudança total, assim, de panorama, né? Assim, de panorama. atuação. Porque eu estava naquela tranquilidade ali, das coisas mais organizadas, minha vida mais estável, veio a pandemia. Eu já estava ajudando a coordenação da residência médica, foi aquela confusão. Então, assim, muitas pessoas se afastaram e eu estava presencialmente. Ali foi isso, eu assumi a supervisão, fiquei no TEPT, eu estava no doutorado na época. E aí a gente... Comparativamente, assim, porque na preceptoria do SPIA, meio que a senhora já pegava um psiquiatra que agora estava em outro momento fazendo R4, uma subespecialização. Na enfermaria é um pouco diferente, né? A gente já, no R1 já entra na enfermaria e meio que assim, vai ser formado do zero. Chega Como cru, é que foi né? essa experiência, assim, de formar uma pessoa meio que do zero, né? Isso eu acho que é um desafio, porque quando chega o R2 na infantil, é muito mais simples, né? Você apresentar como faz... Ele já sabe fazer entrevista, você só vai dar o bizu, né, do que você tem que explorar. Você vai valorizar aspectos relacionados a práticas parentais, você vai falar de outros conceitos, mas que os conceitos básicos esses residentes já têm. Para mim é interessante, assim, porque eu estou sempre voltando no tempo, pensando como que é diferente a geração, né? Para mim é um desafio, porque eu acho que tem aspectos geracionais, vocês vêm de fora também, acho que muitos estão longe dos seus pais, então eu me sinto responsável, assim, não só de passar conhecimento, mas valores, né? E de suporte, de você fazer conexão afetiva, né? Acho que isso... se eu que fiz psiquiatria da infância entendo, né, que o processo de aprendizagem passa pelo afeto, como que você constrói isso no lugar de supervisora, em que você tem que informar, construir conhecimento, mas também dar autonomia e entender as especificidades de cada um, para mim está sendo um desafio. Bom, mas um desafio, né? Entendi. E conta um pouco pra gente também dessa sua experiência em Londres, né? Você chegou a ficar uns 3 meses, né? Foram lá 3 fora. meses, porque aí nessa história da pandemia, o serviço dos transtornos relacionados ao estresse ficou muito diferente, porque alguns professores se aposentaram, a Mariana, que é a coordenadora, estava só online. E a gente eu me dei conta, né, como que foi a primeira vez que eu comecei a atender sozinha, porque antes, no mestrado e no doutorado, eu ficava junto com o Mauro, com os professores do serviço, né, a Carla Marques, que era uma staff super experiente, eu me vi ali meio que sozinha, e eu vi pacientes muito graves, com risco de suicídio, e o ECT tinha parado, ele tinha deixado os números de procedimentos estavam reservados para aquelas pessoas que precisavam muito. E apesar do risco de suicídio ser considerado, né, uma emergência, assim, as saídas eram internar, mas aí você vai internar num momento que tem uma pandemia, então ficou muito difícil, né, o manejo desses pacientes. E como é que você vai ver esse paciente com mais frequência, essas pessoas que não estão acostumadas com online? Então, foi um dos desafios que eu me vi e comecei a estudar o que a gente podia fazer. E aí veio a história da ketamina, e que eu sabia que era feito no particular, mas que era um tratamento totalmente elitizado. E aí o Daniel Graça, que foi um R3 da pandemia, ele foi para Londres, fez o contato com o professor Mário Juruena, que é brasileiro lá. E aí foi a ponte, foi a conexão. Eu comecei a discutir com ele essas questões também do nosso serviço, de fazer uma parceria, e que eu queria aprender como é que eles faziam a ketamina, como é que eles faziam a pesquisa, como é que era o ECT lá. Enfim, aí fui para lá. E ele foi maravilhoso, o professor Mário, abriu as portas e aprendi muito, foi muito bom, assim. Tava preferindo, na realidade, o sol de Londres ou do Rio de Janeiro? Eu até brinquei com vocês. Eu só entendi a música Here Comes the Sun lá. Haja chuva. Maio a julho, né, que você falou, né? Isso. Aquela transição ali, né, climática também. Mas lá chove. Ô lugarzinho.
E aí acabou quando a senhora foi pra lá, na realidade já estava fora do ECT, né? Que hoje a senhora não tá Já mais no estava setor fora do ECT. Eu saí do ECT antes da pandemia, quando eu estava nessa transição para o doutorado. Que eu fiz mestrado e doutorado tarde, né? Na verdade, eu acho que na minha vida eu fui mapeando aí, né? Psiquiatria da infância, forense. Aí fiquei uma época tentando fazer uma interface infantil com forense. Depois, até eu entender que era o trauma mesmo, que eu ia ter que enfrentar o trauma, eu demorei um pouquinho. A gente tem muitas opções no IPUB, né? E isso às vezes atrapalha mais do que ajuda para quem tem mais curiosidade ou falta de foco, chame como preferirem. Sedenta, sede pelo conhecimento, talvez. Exato. E o IPUB, assim, é muito grande, né? Tem muitas linhas de pesquisas, muita gente boa de todo Sim. canto. Achei interessante também essa relação que você fez, né, da infantil com a forense, esse aspecto do trauma, que foi meio te guiando, né? Sim. Até o tema do seu mestrado, doutorado, que você falou um pouco, né, da mobilidade tônica. Se você pudesse introduzir também, que eu acho que é um assunto legal pra gente trazer aqui. Sim, sim. Vocês sabem o que é imobilidade tônica? A gente começou a ler o mestrado da senhora aí pra entrevistar, né? A senhora começa meio com uma introdução, né? Falando da cascata defensiva, né? E colocando como uma última etapa dessa cascata. Eu sou entrevistada, mas você já tinha ouvido falar nisso, imobilidade tônica? Eu ouvi porque eu tô contigo lá no ambulatório de TEVT, mas antes eu não tinha, assim. Eu nunca tinha escutado esse termo. Eu acho que o Dalgala Ronda acho que fala em algum momento, mas eu acho que é breve, assim. Ele fala, e eu acho que ele confunde, às vezes, o conceito da imobilidade, da cascata defensiva. Para mim, eu tenho a impressão que não fica claro o que é aquela mobilidade atenta para a imobilidade tônica, aquela sequência da cascata. E é interessante porque como é difícil. E é né? pouco estudado ainda, né? Pouco reconhecido por conta disso também. Em humanos. Né? Porque em animais, por exemplo, a imobilidade tônica é estudada há mais de 300 anos. Né? E é uma reação que é grave, com desfechos graves. E você vê, são 3 pessoas residentes que... adoro, sou fã de vocês. Mas que fizeram uma formação em medicina e nunca ouviram falar. Né? E aí eu me encantei com a imobilidade tônica daí, estudando resiliência, eu vi um outro lado. E eu falei, não, a gente tem que falar sobre isso, né? A imobilidade tônica, ela é considerada, assim, uma das últimas etapas da cascata defensiva, né? A cascata defensiva, ela começou a ser discutida... Darwin já falava disso, de adaptação, de defesa. Na década de 20, o Cannon é um autor que fala um pouco da reação de fuga e luta. Mais tarde, na década de 60, Hartney vai falar melhor que você tem o freezing, né, que você paralisa, você congela diante da presença de um predador. Depois você vai olhar se você consegue fugir, escapar. Se você não conseguir, você vai tentar lutar. E se o predador ele é mais forte que você e você vê que não tem como escapar, você entraria em imobilidade tônica. Mais tarde, mais recentemente, eles vão se aprofundando nisso, né? Então, diz que tem uma imobilidade atenta ou atentiva antes do predador ver a presa, que ela paralisa, dá uma bradicardia e ela vê o que ela vai fazer, se ela consegue fugir ou se esconder. Quando o predador detecta a presa, às vezes eles chamam de mobilidade sob ataque, mas é a mesma característica de bradicardia e de atenção. E aí, mais uma vez, né, o predador se aproximando, dependendo da intensidade da possível agressão, vai tentar fugir, escapar. Se não conseguir lutar, entra em imobilidade tônica. E depois da imobilidade tônica, que aí eu vou explicar o que é, pode ainda desmaiar, que é a imobilidade que ele está relacionado, que eles chamam de fainting, do desmaio, e a quiescente, que por último é essa imobilidade que passada a fase aguda, a presa vai se relaxar, vai se recuperar dessa ameaça à integridade dele, né? Mas a imobilidade tônica, posso continuar? Pode. Então vamos lá. A imobilidade tônica, ela é uma reação inata, involuntária. Então, quando a gente fala de fingir de morto, não é fingir porque a pessoa ou a presa não controla, em que tem uma imobilidade motora e vocal também, pode não conseguir falar. Tem uma autora, que é Eliane Valchan, que chegou a fazer um experimento em laboratório demonstrando imobilidade tônica em humanos e identificou que dá muita taquicardia, diferente daquela imobilidade do início da cascata. Isso é interessante porque a gente vê na literatura, as pessoas confundem, né, freezing com imobilidade tônica. E a imobilidade tônica, assim, é muita taquicardia, tem muita reação de medo.
ela é induzida, né, quando a pessoa percebe que não tem como escapar. Então, a imobilidade tônica ela é um marcador de medo intenso, né, e de impossibilidade de escapar. Essa é uma situação muito grave, que são as características do estupro. Né? Geralmente, é uma presa, uma vítima, uma sobrevivente que está com uma pessoa considerada mais forte, em que ela se sente encurralada, que ela não pode escapar. E aí, muitas das vezes, a pessoa paralisa. Ela não consegue reagir, ela não consegue gritar por ajuda, ela não consegue se mexer. E isso é considerado adaptativo, pelo menos de modo imediato. Porque se a presa, né, ela fica imóvel, isso diminuiria a agressividade do predador. Em humanos, isso é discutido. Aí foi um pouco do doutorado, porque tem uns autores que exploram quem são aquelas que vão conseguir reagir, que conseguiram reagir, quais foram os desfechos. E aí viram que, geralmente, quem é mais assertivo e reage, evita o estupro. Mas não quer dizer que não sofra violência, pelo menos agressão física. Né? Que a imobilidade tônica diminuiria a agressão física, mas não diminuiria a chance de ter o estupro. Né? Então, essa é que a gente vê mais no na mestrado, eu vi que a senhora quis identificar mais ou menos quais seriam os fatores de risco para a imobilidade tônica, né? A senhora meio que achou assim, sexo feminino, violência sexual, TEPT, né? Tipo de trauma. Para a população não clínica, eu acho, né? Foi um banco epidemiológico, uma amostra epidemiológica com mais de 3 mil pessoas. E aí a gente viu as pessoas que eram expostas a eventos traumáticos e aí a gente via essas pessoas que pontuaram nessa escala, que é da escala de mobilidade tônica. Né? E aí dessas pessoas expostas a evento traumático e que pontuavam na escala de mobilidade tônica, o que a gente viu foi que as mulheres pontuavam 4 vezes mais que os homens. Porque não é uma escala dicotômica, tem ou não tem mobilidade tônica. É uma escala que a gente chama de Likert, que pontua, né? Não tem um ponto de corte. Então, a gente viu que as mulheres pontuavam 4 vezes mais que os homens e aqueles que tinham pontos, aqueles que pontuavam mais na TIS, que era essa escala, tinham mais que o dobro. As pessoas que tinham TEPT, né, mais que o dobro pontuavam na TIS. E isso foi um dos artigos. No outro artigo que a gente viu, então no primeiro a gente viu que a mobilidade tônica estava mais correlacionada com o gênero feminino e com TEPT, pontuava o dobro, né? As pessoas tinham mais que o dobro de TEPT naqueles que tinham altos scores na TIS. E no segundo artigo, eu falei, bom, então vamos ver quais são os tipos de trauma nesse banco epidemiológico, quais os tipos de trauma que estão mais correlacionados à imobilidade tônica. O que leva à imobilidade tônica? E mais do que isso, vamos ver quem zerou, qual é o tipo de trauma que menos zera, que menos faz imobilidade tônica. E a gente viu que o trauma sexual, seja na infância ou no adulto, tinha maior correlação com scores mais altos dessa escala de mobilidade tônica, né? Então, e aí lá está no artigo que o trauma sexual estava mais associado à imobilidade tônica e aqueles que pontuavam 0, o trauma sexual era o menos correlacionado com aqueles que não faziam mobilidade tônica, corroborando os dados da literatura vigente, né? Esse foi o mestrado e a senhora continuou no tema no doutorado também. Porque aconteceu um negócio super legal. Que eu acho que é para isso que a gente pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa tem que ser útil, tem que fazer sentido, não é para gente, né? Acho que é para a população, assim. E eu recebi um e-mail de uma americana dizendo que teve acesso ao artigo do trauma sexual, sendo mais correlacionado à imobilidade tônica, e aí ela descreve os abusos sofridos durante o casamento e me pergunta se o que ela teve não seria imobilidade tônica. E diz, né, que para ela saber que essa reação era inata, involuntária, e que não foi fraqueza dela, fez ela pensar, porque ela ficou muito tempo se culpando por não ter conseguido reagir. E aí, diante disso, eu falei, não, vou continuar, eu quero continuar. E aí foi quando eu fui estudar, de fato, a paralisia do estupro, que é a imobilidade tônica induzida pelo estupro. E eu resolvi fazer uma revisão, o estado da arte mesmo, correlacionando os aspectos clínicos e legais da imobilidade tônica no estupro. Conta um pouco mais dessa parte do impacto assim, jurídico, né, na parte legal, porque uma coisa é a percepção, né, da pessoa não poder reagir e o que isso implicaria, não só para a pessoa, assim mesmo, sentir menos mal, né, como você falou, esse exemplo, né, de se sentir culpada, até a questão também até da vitimização terciária, né, a própria sociedade julga e culpa a mulher, mas também assim, no impacto jurídico, assim, em termos legais, essa questão da paralisia em si, do estupro, da visão da imobilidade tônica.
Impressionante, né? Que a gente está em 2024, mas eu fico pensando, é muito tempo, assim, a gente até um tempo atrás, as pessoas tinham que demonstrar sinais de resistência para provar que foi não consentido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito específica do estupro, né? É um dos poucos crimes interpessoais em que a vítima tem que provar que é vítima. Né, eu desconheço se no assalto eu tenho que provar que eu fui assaltada, que se bateram em mim eu tenho que provar que eu fui agredida, né? Mas o estupro, antes, sinais de resistência, roupa rasgada, marcas, eram necessários para demonstrar o não consentimento. Hoje isso não é necessário, mas até hoje os sistemas perguntam, mas você não fez nada para resistir? Você não tentou falar? Você não tentou reagir? Você ficou parada? E isso é uma realidade, né? Se a gente pensar que o movimento Me Too, por exemplo, foi em 2017, né? Eu me lembro que eu ainda estava no mestrado, estava terminando o mestrado, foi quando também recebi esse e-mail e foi quando fiquei muito mobilizada, assim, como que a cultura do estupro é forte, né? A gente tem os mitos do estupro que falam muito, né? Que a mulher estava com a roupa curta, ou ela bebeu, ou ela saiu tarde, então... Todo mundo menos o devido ao agressor, né? Passar um pano, né? Tipo, naturalizar e culpabilizar a vítima em tudo que puder, né? Da situação, características da pessoa, em vez de culpar a pessoa realmente culpada, né? Exatamente. E aí imagina se você tem uma reação inata, que isso é estudado há mais de 300 anos em animais, assim, que besouro, galinha, sei lá, vários animais todos, né? Se paralisam para se proteger, né? É quando se sentem encurralados, com percepção, né, de que é impossível escapar, que são as características do estupro. Uma mulher não consegue reagir, né? Ela quer fugir, mas o corpo dela está parado. Sofre uma agressão que é um crime por si só devastador e ainda é culpada por isso, né? Ninguém questiona. Então, isso é uma coisa que para mim assim, é muito marcante, né? E a mobilidade tônica ainda é pouco conhecida. Então, o papel desse doutorado, o que eu tentei fazer foi isso, pegar o que tinha na literatura, explorando o conceito de paralisia do estupro, correlacionando com a cascata defensiva, fazendo uma revisão dos aspectos clínicos, pegando a imobilidade tônica, não só no momento do trauma sexual, mas também depois, porque uma vez que a pessoa tem as lembranças do evento traumático ou flashback das pacientes que têm sintomas de TEPS, ela pode nem ter todos os critérios de transtorno de estresse pós-traumático, mas ela pode ter alguns sintomas que já são suficientes para deflagrar a imobilidade tônica pós-traumática, só pela revivescência, só pela memória do evento traumático. E isso tem um artigo bem legal, um estudo qualitativo em que ele faz entrevistas com pessoas que paralisaram durante o estupro e que continuaram tendo sintomas de mobilidade tônica. Estou falando sintomas, mas enfim, sinais e manifestações de mobilidade tônica durante a revivescência. E são pessoas que sofrem muito, né? Porque ela não controla o próprio corpo. É aterrorizador. A descrição delas é de intenso horror. Né? Isso que eu ia perguntar, assim, fazendo essa ligação com a clínica, né, a senhora que atende também pacientes com TEPT, né, no próprio IPUB, né, como é que a senhora vê no dia a dia, né, as implicações do paciente que tem mobilidade tônica, quais são as características e os nuances que a gente tem que estar atento quando atende um paciente com TEPT que tem também mobilidade tônica, se a senhora vê alguma diferença nesse manejo na condução do caso. Tem a questão da literatura mesmo, que mostra, né, que a imobilidade tônica está mais relacionada ao desenvolvimento do TEPT, ao pior prognóstico e pior resposta ao tratamento. Então, no lidar com o paciente, o que eu acho muito importante é a psicoeducação, né? E a gente dizer isso, assim, uma resposta inata, né? Você não conseguiu reagir igual tem uma dor de cabeça, igual tem uma diarreia, a gente não controla, né? Controla parcialmente, assim, tem uma consciência de que algo está acontecendo no nosso corpo. Porque durante a mobilidade tônica, ela pode ter alguma desrealização, alguma alteração de consciência, mas assim, geralmente a pessoa consegue monitorar o ambiente e ter consciência clara. Se tiver uma desrealização, despersonalização, pode ser muito breve, né? Então,
o que torna tudo mais aterrorizante. Então, quando a gente explica isso para o paciente, ele fica muito mais... eu acho que mais... A culpa e a vergonha é uma constante, né? Porque eu acho que o próprio fato, o evento traumático sexual já é muito violento por si só, né? E por toda essa cultura do estupro, o estigma, eu acho que o sobrevivente já fica muito vulnerável. Mas sabendo que teve uma reação inata, que é estudada, então eu acho que ele fica mais consciente, né? Que mesmo sentindo culpa, vergonha, não é para ter. E a partir disso a gente consegue ir criando estratégias, identificando crenças limitantes e como que ele pode buscar o suporte social a partir disso, explicando o que ele teve, o que acontece, né? Acho que isso é de suma importância, assim. Acho que daí vem a importância desse trabalho também, né? De tirar um pouco desses mitos do estupro, né? De tirar um pouco de culpa, que vem de todas as questões sociais, né? De que a culpa era da vítima. Como assim você não reagiu? Isso vai ficando internalizando na cabeça da pessoa. É a teoria do mundo justo, né? Vocês já ouviram falar? A teoria do mundo justo, que isso eu acho muito interessante, que eu descobri no doutorado, e eu falo isso para os pacientes também, assim, nesse processo de psicoeducação, eu falo se eles já ouviram falar nisso. A teoria do mundo justo foi um autor chamado Lerner, na década de 80, inclusive com profissionais de saúde, que os profissionais de saúde acabavam culpando, assim, alguns pacientes por terem um determinado problema. Eu fiquei muito impactada com isso, porque a gente tem uma premissa de que o mundo é um lugar justo, uma tentativa nossa de controle, de lidar com as questões da finitude, das questões da vida. E aí essa teoria, assim, que as coisas, as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm, né? E não é verdade. Acidentes acontecem, a gente tem desigualdade que não tem, né, não tem nenhuma questão com merecimento, muito pelo contrário, acho que todos merecem, dentro ali do seu dia a dia, a oportunidade de fazer o melhor para si e para os outros, né? Então, é o famoso, se ficou doente, já deve ter alguma coisa, fez por merecer. Mas isso é uma tentativa de organizar essa construção, essa crença de um mundo que é humano, é justo, não é. Né? Então, achei isso foi uma coisa que eu aprendi no doutorado que mudou a minha vida também. Assim, eu venho falando isso para as pessoas, olha, isso não existe, as coisas acontecem, a gente não controla, não quer dizer, não tem a ver com o nosso valor ou com nossa crença, né? Tem uns estudos, por exemplo, tem um estudo que eu gosto muito, que foi feito na Universidade de Colômbia, até com uma brasileira, Cristiane Duarte, que ela estudou uma população de Porto Rico, em Nova York, no Bronx, e estudou uma população em Porto Rico mesmo. E ela faz um estudo longitudinal, pegando crianças a partir dos 5 anos, e aí acompanha até a fase adulta. São 4 ondas desse estudo. E aí ela vê como que é importante, né, o papel cultural de pertencimento, como que as pessoas que estão no Bronx, elas ambas são 2 populações porto-riquenhas. Uma está num outro país e os outros continuaram no mesmo país. Como que o aspecto cultural é importante do pertencimento? Então, aqueles que estão em Nova York sofrem também estigma, que são imigrantes, e aí tem toda uma questão, né, de exclusão. E os impactos disso na saúde mental, assim, se deixar, gente, eu vou falar até amanhã, tá? E é interessante, você falou, por exemplo, no mundo animal, nos animais não humanos, vamos dizer assim, já tínhamos 3 séculos, né, que isso era estudado, mas assim, para a correlação em humanos foi mais ou menos na década de 80, né, mais ou menos, quando começa a fazer essa correlação também com o trauma sexual, então assim, até a questão dos próprios profissionais, além dessa visão cultural, né, dessa culpabilização. E é muito recente, né? Quando a senhora faz essa transposição, né, do que está sendo construído na biologia, o que está sendo construído em humanos, de fato, assim, na medicina, a senhora cita até alguns autores que estudaram soldados, né? Essa literatura do TEPS também ela é muito estimulada por esse pós-guerra, né? Sim, dos veteranos. Agora, a gente sabe que eu lembrei da fuga de ideias, porque eu estava falando eu tive fuga de ideias. Eu estava falando daquele estudo, peraí, Murilo, que era para falar da religiosidade, que eu falei assim, gente, mas por que eu contei aquela história toda? De Nova York. De ideias é pra isso, né, gente? Exatamente, é o nosso lema. Fazendo passar essa vergonha aqui. Murilo, esqueci. Mas é só pra dizer aquilo tudo que eu falei do aspecto cultural, é que a hiperreligiosidade teve um papel que não foi protetor. Quem estava em Nova York. E eu acho que tem a ver com essa questão moral. Então, a gente tem que saber muito bem separar o que é um suporte de acolhimento e o que é um aspecto moral. Né? Isso tudo para dizer que como é importante ter o suporte da comunidade, a ligação com seus pares.
o papel da fé, da religiosa, mas que não pode ter um aspecto moral. Eu acho que tudo que passa por isso, pelo julgamento, adoece, né? Tem essa volta na fuga de ideias. Mas eu acho que é isso também, assim, como que esses valores sociais, essa questão da moralidade perpassa todos nós, né? Tanto os pacientes como nós também, profissionais, e como a gente tem que estar sempre atento a isso para fazer o melhor acolhimento possível e ajudar até a desconstruir essas ideias, né? Trazendo informação, a psicoeducação. Muito, muito importante esse trabalho. Sim. Na parte, assim, né, do profissional, já que tem esse pouco conhecimento também, né? E intervenções, assim, talvez com potencial mais eficaz, a própria capacitação de abordagem psicoterapêuticas. O que tem, assim, das linhas psicoterápicas que você saiba, assim, dessa vertente, assim, desse assunto, que talvez traga mais benefício, assim, na prática, né? Pro paciente vítima desses tragédias, né? Vamos dizer assim, de traumas mesmo. Você fala em termos de tratamento para o TEPT relacionado... Porque ainda tem mais uma, né? Essas pessoas costumam ter aquele subtipo do TEPT dissociativo. Então, ainda tem mais essa, né? O DSM-5 e o DSM-11 não estão tão alinhadas, assim, nesse aspecto, né? Então, a gente fala do TEPT comum, que é aquela hiperativação, ainda tem o subtipo dissociativo. Quem faz imobilidade tônica, até porque tem esse aspecto da imobilidade tônica pós-traumática, durante a revivescência, tem muitos aspectos correlacionados com a dissociação. E aí eles têm uma desrealização, pode ter assim, mais componentes desse subtipo. E os estudos ainda, eu acho que estão caminhando, é mais recente, né? Então, eu acho que não está tão fechado como o TEPT comum. Porque tem um componente que é reativo, involuntário e geralmente, né, assim, essas pessoas, dependendo da idade que o evento acontece, muda toda a neurobiologia da pessoa. Ainda tem esse aspecto, eu acho que são muitos pormenores, né? Então, para o tratamento hoje, eu acho que quando a gente fala tratamento do TEPT é muito heterogêneo, porque tem o TEPT que tem a hiperativação, com ativação do sistema nervoso simpático, e tem esse subtipo dissociativo e ainda tem um trauma complexo, que a gente tem falado tanto agora lá no ambulatório, né, que são pessoas expostas a eventos adversos na infância, num período crítico do desenvolvimento. Então, o cérebro está sendo esculpido pela experiência, mas experiências negativas adversas, em que a imprevisibilidade do ambiente, né, vai hiperativando essa amígdala, que fica ali hiperativada, então acaba que o córtex pré-frontal tem que reduzir esses alarmes, porque não dá para viver, né, esse alarme constante, inclusive porque a fonte de ameaça geralmente é a fonte que deveria ser de acolhimento, que são os cuidadores primários, né? E aí entra essa história da desconexão, da dissociação, porque aí tem toda uma hiperativação do córtex pré-frontal para suprimir essa hiperativação da amígdala. E aí se constitui um sujeito dessa forma, né? Que é quem é a nossa população. E aí, vamos pro bate-bola? Como é que vai ser? Bora lá? Posso puxar? Vai lá. A gente faz uma brincadeira com os nossos entrevistados no final, que a gente pede uma informação e você responde com aquilo que vier à mente, sem... Nossa Senhora. Mas nada demais, é só uma brincadeira de curiosidades mesmo. Você tem algum esporte preferido, algum time de futebol? Olha, esporte preferido, perguntou isso pra Nerd. Mas eu agora tô me encontrando no treino funcional, levantando peso. Que legal. Teve um colega de vocês que falou que eu malhava fofo, fiquei ofendida, tô levantando barra, tô levando isso a sério. E o time é o Flamengo, não sou igual o Eli, Flamengo de coração. Cresci vendo Zico, gente. E qual que é o seu filme favorito? Eu adoro o Brilho Eterno de uma Mente eu Sem amo. Lembrança. Eu acho meu favorito também. E se a gente pensar no TEPT, memória, é engraçado, né? Que esse filme me acompanha, assim. Você gostaria de apagar alguém da sua mente? Você faria aquele Não. processo? Eu sou aquela que aposto que a gente tem que dar novos sentidos à nossa história, sabe? E é a arte de se reinventar, né? Eu acho que o que a gente faz é isso. É dentro do que a gente vive, é como que a gente se reinventa, né? Acho que esse é o caminho. Professora, você rodou assim, navegou em vários oceanos aí, né, da psiquiatria, várias especialidades. Qual que você, se fosse pra citar uma, assim, a queridinha da Juliana Calaf, qual que seria a especialidade mais Você sabe que eu me favorita? encontrei, não é a especialidade, mas o transtorno relacionado ao estresse, né? Assim, que pega infantil, pega regulação emocional, pega terapia dos esquemas, que eu falo que eu gosto tanto, né? Que pega... eu acho que pega o humano, né? Eu acho que ali eu me encontrei, assim. E a gente sempre pergunta também qual que é o seu remédio favorito.
pra prescrever? Dos psicotrópicos É. aí da psiquiatria. Então, gente, tá perguntando também pra pessoa errada. A pessoa que faz eletroconvulsoterapia, né? Remédio que nada, né? Mas você sabe que então, eu tô, assim, encantada com mindfulness e terapia dos esquemas. Eu tô encantada, porque a medicação, gente, é isso, né? O inibidor de recaptação de serotonina, é o dual, eu sempre brinco agora com os residentes, a gente tem que ser igual a culinária, né? Bota um pouquinho de pimenta, bota um pouquinho de sal, vai temperando, vai vendo que ajuda ali naquele prato, naquela questão. Mas hoje eu acho medicação muito parcial, até porque no TEPT, isso a gente fica muito frustrado com o tratamento. É o que a literatura fala, inclusive, né? Então, quando eu vejo a terapia dos esquemas, pensando na questão do attachment, como a pessoa se constitui, os padrões que ela desenvolve, e ali como que ela vai repetindo o padrão, né? Eu fico pensando como que o nosso cérebro é feito para se adaptar, não é para acertar. Né? E eu tenho apostado muito nessa estratégia. E o mindfulness também, né? Saindo do piloto automático, isso é bom, inclusive, para ruminação, para essa questão da culpa. Eu vejo como a pessoa que consegue ali ancorar no corpo, respirar, melhora a regulação emocional. Estou muito encantada. Para quem consegue aderir, nenhum remédio. Não, gostei, porque é o que a gente mais vê na prática, né? Que o remédio sozinho não vai fazer nada, né? Gostei da resposta. Atividade física, se a gente pensar que o Cara. miócito libera fator neurotrófico neuronal, esporte, todo mundo tem acesso, né? Caminhadinha, né? Eu mesmo fiz uma aposta comigo, falei assim, ó, tem um mês pra pelo menos fazer caminhada ali na praia de Botafogo, senão eu vou pagar algo. Aí eu criei vergonha na cara. Comecei a fazer. Senão vai pagar o quê? Não vou pagar a natação. Aí, Entendi. aí é o órgão humano que mais dói, né? O bolso. Eu fiz essa E eu falo aposta. muito assim, não tem que ter força de vontade, porque eu não tenho vontade. Como é que eu vou ter força de vontade se eu não tenho vontade? Eu gosto de comer pipoca no ar-condicionado vendo filme. Mas porque tem que fazer, né? É isso. Então, eu acho que é determinação pra ficar bem, né? Acho que é isso. Tem muita gente que fala, não vou fazer atividade física hoje porque eu não tô animado. Mas não tem que estar animado, tem que ir. Essa parte eu fico calado, que eu não tenho muito o que falar, não. CrossFit, Murilo, como é que tá? Não tô nem matriculado. Dou uma O que tem curiosidade. mais aí? É o quê? Ídolo? O que mais aí? Eu ia perguntar exatamente, de um ídolo, algum artista, assim, eu ia perguntar uma inspiração na psiquiatria, mas eu fiquei com medo de comprometer, ela tem que estar só um. Então eu vou deixar do ídolo algum artista. Verdade. Gente, eu esqueci o nome dela. Lady Gaga, lembrei. A moça da carne, a moça que tem fibromialgia, eu acho ela o máximo, assim. Porque... Mas qual é o nome da Lady Gaga? É Stephanie, eu acho. Pois é, não Tem lembro o nome da Lady Gaga. Eu acho ela fantástica, assim, como atriz, como profissional, acho que ela dá limite, é uma pessoa que tem uma história difícil e acho que tem o valor. Essa boa também aí, né? De uma referência na psiquiatria, dentre tantos nomes importantes que passaram pela formação da senhora no instituto, qual é aquele nome que chama mais atenção? Sinuca de bico assim, aí, vamos lá. né, Olha, que, se não assim, eu vou sair influenciou bem. mais, que te Eu acho influenciou que eu vou mais. sair bem. Que uma pessoa que eu sou muito grata é o professor Miguel Chalub, que falecido professor Miguel Chalub. Ele foi muito paciente. Quando eu fazia perícia, eu fazia no dia dele, às quintas-feiras. E tinham situações difíceis para mim. Eu era jovem, menina. E ele sentava do meu lado e fazia entrevista. Eu tinha medo, gente. Eu tô com medo, ele fez tal coisa com a criança. Eu não podia ver gente que fazia coisas ruins com criança. E aí, eu falei, professor, eu vou desmaiar, não sei o que, tô nervosa. E ele ia comigo, ficava do meu lado, assim. legal, E ele era incrível, assim, muito paciente, assim. E eu ficava, professor, essa coisa do mundo justo, né? Mas é assim, não vai acontecer nada. Aí ele falava assim, o castigo dessa pessoa é ser quem ela é. E também me marcou. Eu falei, Que frase, hein? verdade. O Murilo, ele tem um bloco de notas, ele tem umas registra. expressões, assim, tem 200 expressões aí. Essa vai entrar lá, daqui a Essa pouquinho a gente vai vai ver. Mas eu acho legal também, como supervisora, a gente até perguntou pra Carol pra tentar descrever o residente ideal. Como é que seria o residente ideal pra Boa, você? boa. O residente ideal para a Juliana Calaf. Nossa, Aí, gente. o pessoal tem que escutar aí da sexta, né? Vamos mandar seu WhatsApp Quais pro são os- pro não Sexters. decorei o nome dos Fica R1 ligado. aí. Eu acho que o residente é responsável, empático, né? Que estuda, que busca ter autonomia. Acho que tudo que vocês são e têm, né? Essas características, assim. Acho que... E cada um com a sua especificidade, mas acho que remando junto, né? Acho que por aí. Tá certo. O que mais? E do supervisor ideal? Olha aí. Vai, Murilão, puxa aí. Não, essa realmente, assim, eu acho que o supervisor da enfermaria tem uma grande responsabilidade, de fato, né? Porque é o que a gente tava comentando. Pelo menos no IPUB,
no R1 é o principal supervisor, né? De ver entrevista, né? Várias formas. Pois é, assim, então... Primeiro contato, né? A gente chega, pelo menos assim, eu cheguei bem Chega. cru. Acho que, mas mesmo Exato. quem tem experiência antes é outra coisa. Ele é um CTI diferente. da psiquiatria, né? Então, tipo... Então, eu acho que esse primeiro contato, realmente, assim, da entrevista, né? Você pega muito o jeito da entrevista, como o seu preceptor entrevista, e esse contato inicial, assim, com psicopatologia, eu acho que é fundamental, né? E eu ouço muitos elogios da Calaf. A semana passada, inclusive, eu tava com a Bia no Rio Sul, depois do CDA, ela tava falando que a entrevista da Calaf é muito boa. Pois é, Isabelle disse a mesma coisa, aí eu disse, eu quero ver. Só que parece que a senhora entrevista mais na quinta ou na sexta, não sei. É na quinta-feira. Né, que é o dia do Dá pra plantão da gente gente. É. E é uma coisa qualquer dia dá importante, uma porque passada lá. tem coisas que é difícil a gente pegar só por livro, né? Então, eminentemente prático, é sempre bom aprender com alguém que tem mais E isso eu expertise. agradeço ao professor Chalub, assim, que ele dava supervisão pra gente às segundas e a gente entrevistava pacientes junto com ele. E tomara que eu consiga inspirar vocês aí, transmitir 1/3, né? 1/8 do conhecimento dele nesse aspecto, assim, eu sou muito grata a ele. Eu não sabia dessa minha fama pelas minhas costas, não. É fama boa, né? Fama boa, Essa é a vale. fama boa, essa é a parte boa. Mas eu tenho a fama, gente, de pegar no pé. Não sei se vocês sabem, eu pego no pé. Pega, começa a história aí. Pego no pé, gente. Tem que ter responsabilidade. Eu sou muito chata. E aí tem uma turma ótima agora também, de novo. Assim, não, todos são ótimos na sexta, não tem o que falar. São maravilhosos. Mas eu até brinquei que tem a minha alma gêmea agora lá, toda obsessiva, fez uma eu escala. escutei a história aí. Eu não escutei, não. Me conta essa daí. Tô por fora. Conta essa, Murilo. Não, tem um R1, né? Que, assim, o cara muito... no sentido assim, quer fazer a coisa muito bem feita, né? E aí muito obsessivo, né? Foi fazer uma admissão e ficou até, sei lá, 10 horas da noite. Essa parte, não precisa. Eu falei, melhor que pronto, né? Melhor que perfeito é feito, melhor que bom é pronto. Mas ele pegou um paciente grave que estava fazendo o ECT e a gente queria ver as nuances e mudanças da frequência com o ECT, o que mudaria de comportamento com algumas medicações, e ele fez um gráfico, uma tabela de datas e mudanças. Eu falei, que? Acredito, que sonho! Aí fiquei brincando. Aí reforcei o comportamento. Mas é maravilhoso. Bom, mais alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Queria agradecer muito a presença da Calaf aqui hoje com a gente, poder trazer um pouco do conhecimento dela, né, nesse tempinho que a gente teve aqui, toda a disponibilidade, toda a atenção dada a nós. Achei muito interessante, né, esse mestrado, assim, essa dissertação. Eu acho que trazer conhecimento, né, e áreas que mudam não só ali, é bem abrangente, né, muda tanto a prática profissional para a gente se capacitar mais, conhecer o próprio paciente e a sociedade, né, a gente sabe que tem muitas camadas, né, na questão de machismo, enfim. Um trabalho importante, né, até Muito pra gente importante. trazer aqui, tentar dar uma visibilidade um pouco maior no que a gente consegue, né, no nosso alcance. E realmente foi uma honra receber você, foi muito legal, uma conversa muito legal. A honra toda minha. Na estreia de Murilo. Isso aí, Vamos da aí, na segunda estreia da temporada. segunda temporada aí. saiu dos bastidores, voltou para a mesa aí, ó. Muito Especialmente obrigada, pra essa professora. entrevista. Obrigada. Parabéns mesmo, muito interessante o tema e Obrigada, é um legado aí importante que a gente, né, que leve, né, esse assunto dissemine, né, como a gente estava falando muito, sei lá, a década de 80 começou e, enfim, acho que todo passo é importante e a melhor maneira de a gente construir preconceitos, né, é justamente levando informação e conhecimento. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigada novamente pela presença aqui com a gente hoje. Obrigada. Pra Parabéns. finalizar, a gente devia ter dito no começo, mas assim, lembrem de se inscrever no canal, deem um joinha aí e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado por ouvir a gente hoje. Um abraço, até. Um abraço.